Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre um debate que teve no canal na rádio Musical FM com o pastor César Cavalcante e o pastor que está aqui do outro ladinho, que não aparece nessa imagem só durante o vídeo, que é o pastor Dalana Holden, tá? E ele vai dizer, o pastor Dalana Holden vai dizer que o homossexual que busca a Deus tem mais fé do que ele como pastor. E ele vai falar sobre a teologia inclusiva, essa questão da aceitação, tá? E o pastor César Cavalcante vai debater com ele, dizendo sobre não aceitar e sobre dizer que a igreja é o lugar mais inclusivo que tem. Aceita a pessoa da maneira que ela chegar. Só não aceita ela permanecer, porque quem tem um encontro com Cristo não vive da mesma maneira, tá? E você, meu lindo e minha linda desse canal, inscrito, quero agradecer muito a vocês por estarem acompanhando todo o conteúdo que é lançado nesse canal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aqui nesse vídeo, eu quero te apresentar uma oportunidade de fazer uma rendazinha extra. E tudo isso de maneira confiável e super honesta, tá bom? Você vai clicar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, a qual vai te encaminhar direto para alguém que vai te dar toda a assessoria necessária para te ensinar, ó, a poder até mudar de vida, tá? Atrelando salvação à identidade é o texto. Agora, não, o texto diz assim, meus queridos, essas pessoas A salvação não... é pela graça. E o maior respeito pelos homossexuais que amam Jesus e insistem em frequentar a igreja. Para mim, eles têm mais fé do que eu. Calma aí. De verdade, a gente pode uma hora tratar esse assunto sem problema, mas... Igreja inclusiva é ou não bíblica? O que o senhor quer dizer com essa expressão afirmativa e inclusiva? O que seria, dentro da sua perspectiva, para a gente poder avaliar essa questão e, em seguida, dizer se a considera bíblica e por quê? O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus, e isso não leva em conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas. Isso acontece na igreja. A igreja, ela é inclusiva. Ela aceita as pessoas. Ela só não aceita permanecer como for. E ele vai dizer que independente da sua opção sexual, aonde na verdade existem textos bíblicos que vão falar sobre isso, né? Inclusive, eles vão pegar ali o texto também de Sodoma e Gomorra e eles vão falar sobre a questão das pessoas querem ter relação com os anjos, que para eles eram homens jovens, tá? Não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. Agora, a outra pergunta que você me fez, que é o tema do nosso debate, é se uma igreja inclusiva é bíblica. E aí, quando você faz essa pergunta, eu vinha no trânsito, estava todo parado o trânsito hoje até chegar aqui, me incorreu sempre de fazer uma outra pergunta, muito típico de Jesus. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. E a pergunta que eu faço é, o que é uma igreja bíblica? Quer dizer, quais são os parâmetros que nós vamos definir ou determinar para dizer que esta igreja é bíblica e aquela igreja não é bíblica? Então, E como que o senhor define isso? Eu digo que uma igreja é bíblica quando ela, porque somos cristãos, não somos judeus, quando ela alicerça os seus valores
primordialmente no Sermão da Montanha. Porque ali, para mim, é o texto áureo, é o texto de ouro do Evangelho, ou dos Evangelhos, é o Sermão da Montanha. Então, para mim, uma igreja bíblica é uma igreja que tem a referência do Sermão da Montanha como valor e que tem a pessoa de Jesus, como descrita nos Evangelhos, como referência. A gente pega Mateus capítulo 5, 6 e 7, na verdade, que inclui o texto a qual ele disse ali, que eu estou assistindo o vídeo junto com vocês, na verdade, porque me mandaram o link desse vídeo para fazer um react sobre o assunto, então eu estou acompanhando juntamente com vocês e a minha expressão de reação é a mesma que você aí em casa, tá? A igreja bíblica, como definição baseada no ensinamento de Jesus, e aí eu coloco também os apóstolos, porque a Bíblia diz que a igreja é doutrinada pelos apóstolos, né? Então a doutrina dos apóstolos é importante, embora eu reconheça que, exatamente como o pastor Ricardo falou, eu também reconheço que o cerne da doutrina de Jesus está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né? 5, 6 e 7. Ali é o cerne da doutrina de Jesus. O restante, ademais disso, é ele falando sobre aquilo tudo que ele falou nos 3 capítulos, no Sermão das Bem-aventuranças, e os apóstolos é que depois vão doutrinar a igreja. Parece que bíblica, baseada nesse princípio, ela sempre é inclusiva no sentido de que nela se inclui todas as pessoas, todos os pecadores. Agora, a igreja, especialmente no documento apostólico, não permitia, dentro da sua membresia, alguns tipos de comportamentos que incluem esse do nosso tema de hoje. Então, a igreja no primeiro século, a igreja bíblica, né, a igreja que está na Bíblia lá, não incluía. A história da igreja, historicamente, parece que estamos próximos de uma mudança grande nisso aí. O novo Papa, por exemplo, é mais simpático, pelo menos dos últimos papas aí, esse último Papa é mais simpático a esse tema do qual estamos discutindo aqui agora. Então, não sei, é bem provável que aconteça uma mudança. Por exemplo, eu estou falando dentro do nicho católico. E no meio evangélico, algumas igrejas que a gente nunca pensava que aderiria a gente está chamando aqui de inclusivo, né? Tornando-se uma igreja inclusiva do ponto de vista do comportamento sexual humano, aderem também hoje. Agora, ser inclusivo significa que todos os pecadores vindos de todos os tipos de pecados são bem-vindos. Todos os seres humanos vindos de todo tipo de comportamento são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja da Bíblia lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Dentro do Novo Testamento, em Coríntios, por exemplo, que é o texto mais forte, Romanos também, né, vai mostrar assim, claramente que a homossexualidade não era aceita dentro da comunidade cristã local. Não só essa questão, como outras também, tá? Que vai falar sobre diversas situações, não só de quem tem uma opção sexual diferente da nossa, mas de pessoas que se dizem cristãs, mas têm um comportamento fora daquilo que é bíblico também, tá? Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos não do Antigo Testamento. Os injustos não herdarão o reino A ideia de da Deus. impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Ele usa esses dois termos, né? Essa tradução não está correta. É você a sabe, atualizada, né? É a Bíblia atualizada. Não, eu digo nos originais. Você diz do termo malacói. Não está se referindo à homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era assim. Olha essa parte aqui que é muito interessante, porque parece que estão querendo deturpar uma coisa que a gente sabe que é, mas estão querendo dizer que não é para aceitar. Estão querendo pegar uma verdade, lambuzar com uma mentira, para se passar como se uma verdade fosse. Verdade que estava querendo
ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Não que se- os anjos eram... É verdade, mas os anjos então- vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas... Então, na cabeça deles era A intenção homossexual, deles sim. era essa, Não, né? a intenção era homossexual. Não, a intenção não era homossexual. A intenção era ter... Porque no mundo antigo, inclusive o texto de Gênesis capítulo 6, que os filhos dos homens, os filhos Filhos dos homens, filhos de Deus, tal. Então, aquele texto lá que provocou o dilúvio é que havia no mundo antigo a ideia de que ter sexo com anjos geraria uma raça de titãs, Aham. como os titãs da cultura grega. Quem eram os titãs? Os Eram semideuses, né? semideuses, eram deuses e homens ao mesmo tempo. Então, o texto lá não que o é texto de homossexualidade. o texto de Sodoma, se diz pastor, que eram rapazes, Isso. porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na não, Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento, e até no Novo, eles aparecem, eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles Masculina. é um jovem, um rapaz, um jovem, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. Sim. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam Com que eram anjos. anjos. Opa. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles Então- não sabiam que eram anjos. O Abraão, por exemplo, hospedou anjos. esses três anjos lá, esse é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam para falar com Abraão. Aham. Um deles Então o pastor aqui da Lana Holden, ele está querendo dizer que ele não tem nada a ver com homossexualidade de Sodoma e Gomorra, porque eram anjos e não seres humanos. E o pastor César Cavalcante está dizendo que quando os anjos apareciam no meio das pessoas, não apareciam com asas e tudo mais, mas fisicamente como pessoas. Entendeu? Então eles viam esses anjos como pessoas. Então por isso que ele está falando sobre essa questão homossexual, sim, tá? continua lá com Abraão, e Abraão faz uma oração meio que intercessória, porque Ló estava na cidade de Sodoma, que Deus, através daqueles anjos, falou que ia destruir. Dois desses seres, desses anjos, que no texto, ora são chamados de Elohim, ora são chamados de anjo, ora são chamados de homens, por exemplo, eles vão lá para buscar o Ló. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem está vendo eram rapazes, e aí eles desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos, que nós sabemos que é anjo porque está na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto, onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de anjos. Não tem no texto. Claro que não tem. Mas a perspectiva e a percepção do mundo antigo da possibilidade de você hospedar anjos está no texto. Porque a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, diz alguns hospedaram sem saber hospedaram anjos. Mas o sem saber está no texto, né? Sem Se tá a palavra sem saber, eles não sabiam que eram anjos, porque eles não vinham. Com duas asas cobriam seus pés, com duas cobriam seus rostos e com duas voavam. Então eles não tinham noção de que eram anjos porque eles não apareciam com asas, mas sim fisicamente humanos. Então ele está querendo dizer, não, a intenção é de anjo, mas não é essa intenção. A Bíblia está dizendo saber. Conhecer, obviamente que os habitantes de Sodoma, eles queriam ter relações com dois jovens que estavam ali. rapazes. Mas esse texto... Mas é uma interpretação. Não é o texto, não estou interpretando. Mas só ver o texto. Sim. A interpretação é dizer Mas que eles achavam que eram anjos. Aí o senhor está interpretando. Mas vamos... Eu não passo pano pro pecado. Uhum. Eu não vulgarizo o temor de Deus. E eu quero andar segundo a vontade de Deus. Só que eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Porque se eu amar, e a Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus. Aí vamos lá, eu prefiro errar por amor do que por intolerância. Mas seguir a Bíblia não é intolerância. Então a Bíblia ela é intolerante? Porque a gente só fala aquilo que está escrito na Bíblia. Não estou dizendo que são todas as igrejas que só falam de Bíblia, porque infelizmente essa não é a realidade que a gente vive. Agora, dizer que eu prefiro viver pelo amor do que sobre aquilo que está escrito na Bíblia,
Aí quer dizer, eu estou querendo viver segundo os meus próprios sentimentos, mas não quero seguir o que a Bíblia está dizendo, porque para ele, então, a Bíblia é intolerante? Eu acredito que não. Sendo que ele é um homem muito inteligente, tá? Inclusive, ele tinha alguns pensamentos contrários ao que ele tem hoje, tá? E se eu amar, porventura, no dia que eu me apresentar diante de Deus, esse amor que eu procurei ter, ele será maior do que as minhas falhas e os meus pecados. E obrigado, pastor, demais pela disposição de estar aqui com a gente, conversando com a gente sobre esse assunto tão polêmico que lhe é caro e custoso também, né? Não é só caro, é custoso. Pastor César. Vamos para o intervalo. Eu só entendo que o amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, é assim que eu penso. Mas, queridos ouvintes, o pastor César, o pastor Gondim fez algumas afirmações aqui bastante contundentes e sensíveis. Ele diz que entre a compaixão e o texto, ele fica com a compaixão. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com acolhimento. Entre o amor e o texto, ele fica com amor. Pastor César, é possível chegar a alguma definição desses termos? Amor, compaixão, acolhimento, sem que eles derivem da revelação de Deus na Escritura? Para falar sobre a Bíblia, não. Você precisa pautar no que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Amor, como eu disse, super respeito a opinião do pastor Ricardo, mas não concordo nesse sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não é um atributo de Deus. Não é um negócio que... O amor é a essência de Deus. Né? É a natureza. Não é que ele tem amor. Deus é amor. Né? E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. É difícil para mim falar homoafetivo porque eu brigo com o português também, né? Porque todos nós somos homoafetivos no sentido de ter afeto por pessoas da mesma que parecem com você, da mesma... Mas enfim, eu entendo as terminologias e vou ficar dentro delas. Mas esse Deus que é amor em essência, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, ele disse que esse comportamento não é aceitável. Então, como diversos outros, né? Mas, pastor, então, para definir esses termos, por que o termo homoafetivo é caro para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura? Métodos que nós usamos para a heterossexualidade. Não há restrição, não há diferença aí. Não há diferença, Uhum. Não há diferença. Porque nós entendemos, e eu entendo, nós entendemos o corpo de pastores da Bethesda e estamos educando e ensinando a Bethesda a entender também, porque nem todos, obviamente, não há um consenso, não há uma unanimidade, e por conta disso nós perdemos milhares de pessoas. Eu entendo que não existe inerentemente nada que seja imoral de uma pessoa que se entende, que sabe que é homossexual e que tem atração afetiva e sexual por uma outra pessoa. Agora, inerentemente, você pode dizer o seguinte: isso não é admissível, eu não admito, Paulo não admitiu. Não vou discutir, eu não discuto. A postura da Bethesda é essa. A postura da Bethesda é essa. Na sua igreja, pastor César, qual que é a postura em relação à pessoa que se apresenta ali, que começa a congregar, que se interessa pela igreja e é homossexual ou homoafetivo? A mesma que o pastor Gondim defendia até pouco tempo atrás. Porque eu já vi ele acho que é um texto, né, que ficou bastante famoso, inclusive do pastor Ricardo. Eu não sei quantos anos, mas uns 15, 20, sei lá, bastante tempo. Ele escreveu um texto. Eu sou signatário daquele texto. Eu entendo que a igreja, ela acolhe? Toda a igreja, historicamente falando, toda a igreja, não pode ser a Deus é amor, que é tida como mais hard, assim, no sentido de pegar primeiro ela acolhe, primeiro ela acolhe. Não. Todas as pessoas são bem-vindas em todas as igrejas. Todas as igrejas, eu imagino. Todas as igrejas
entra lá um casal de homossexual. Deus é amor. Mas há uma restrição. Se ela avançar no ministério, para fazer parte da igreja, se tornar membro, ser batizado. Exatamente. Para frequentar, todo mundo é bem-vindo na igreja. A igreja é o lugar mais inclusivo que existe. Deixa eu falar. A gente usar os textos autoritativos da Bíblia para validar a nossa fé e prática, sem levar em conta o contexto histórico, cultural, temporal do texto, a gente tem os salmos precatórios que são terríveis. Estão lá na Bíblia. Mas no que diz respeito Você tem, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Números, que é um dos textos mais misóginos que você pode ler, que é sobre a lei do ciúme. O cara tá com ciúme, tá com suspeita de que a mulher o traiu, e tem todo um ritual lá que ela tem que cumprir. Se ela sofre a pena de morte ou não vai depender do resultado desse ritual, né? Desse ritual, dela beber e tal. E eu acho assim, incrível o texto. Como ele é assimétrico, é que se ela foi inocente, o cara que levantou a suspeita contra a esposa, tudo bem, não sofre nenhuma penalidade. Fez a mulher passar por uma vergonha pública, fez a mulher passar por um monte de coisa, não, é inocente, tudo bem, vamos embora. Agora, é possível alguém falar em nome da igreja. Falar assim, a igreja tem que fazer uma... Por quê? Porque tem igrejas e igrejas, tem pastores e pastores, abordagens e abordagens, teologias e teologias, histórias e histórias, é muito complexa essa Mas no questão. grosso modo a igreja errou muito em relação a isso? Que igreja está falando? É difícil, eu não tô nesse ponto para falar em nome disso. Eu não falo, eu falo em nome de meu próprio nome só. Então, eu falo por mim, nunca destratei uma pessoa, nunca... Eu também falo por mim, nunca destratei, tenho conhecidos que eu falo, que eu tenho um grande carinho, só que gostar de uma pessoa, você se aproximar das pessoas, você ter um bom sentimento por uma pessoa é uma coisa. Agora, você aceitar o comportamento, isso independente de questão afetiva ou não. De repente você gosta muito de uma pessoa, mas você sabe que ela é mentirosa. Você gosta muito de uma pessoa, mas você sabe que ela é enganadora. Você gosta muito de uma pessoa, mas sabe que ela tem práticas que são erradas. Então é a mesma coisa. Isso independente do assunto que a gente está falando aqui de homossexualidade ou não, tá? Embora eu entenda que esse comportamento seja condenado pelas Escrituras. Então, na Bíblia Sagrada, isso está textualmente vinculado a uma perícope que fala sobre salvação. Eu não estou falando, mas naquela época, porque os gregos, porque não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que o texto se acomoda dentro da cultura, língua e tempo em que foi escrita, porém, o texto no qual essa perícope está colocado, ele está falando sobre salvação eterna, sobre ir ou não para o céu, entende? Então, isso é difícil. Se ir ou não para o céu e a graça alcançou? Então, se a graça alcançou, ele está salvo pela graça. Então, vamos... então se está salvo pela graça e a graça alcançou, então se a graça me alcançou, eu posso fazer o que eu quiser agora, que eu já estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, mas agora, então a gente tem que apagar tudo aquilo que está escrito sobre conduta, né, que nós temos que ter para conquistar o céu. Então, como que eu sou salvo pela graça? Sou salvo pela graça, posso fazer o que eu quiser. E as leis que foram colocadas, e é tudo aquilo que está escrito que eu tenho que fazer, me comportar, perdoar, amar o meu próximo, amar o próximo, não ser conivente. Então, assim, tudo aquilo que eu tenho que fazer, buscar a santificação, não errar, não pecar, tá entendendo? Não dar falso testemunho. Então, tudo isso se apaga por conta de que eu fui alcançado pela graça. Então, assim, eu fui alcançado pela graça, mas eu tive que aprender sobre a questão da lei. Então, como se alcançar a graça sem entender o que viveram na lei? Tá entendendo? Então, é essa de Antigo e Novo Testamento que as pessoas colocam muito, tá? Então, aqui eu me encaminho para o final. Espero ter trago algo muito esclarecedor para a sua vida. E dizendo mais uma vez, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe. Aqui eu vou te mostrar o depoimento, tá, da Ana Oliveira, tá bom? São pessoas reais, pessoas físicas, são pessoas reais que têm tido a sua vida mudada por isso. Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse mundo, nesse novo mercado.
Foi desafiador, sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de $2.000 por mês. Obrigado, Tiago. Ó, tá aqui embaixo a comprovação dos lucros, tá? Ah, pastor, tá dizendo que eu vou... Não é isso. Não vai ganhar assim do dia para a noite. Vai depender do seu esforço, do seu trabalho, tá bom? Então, aqui eu me encaminho para o final, te dizendo, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.